Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja com cada um de nós, amados irmãos. Hoje, dia 18 de novembro, a dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo. Essas duas colunas da igreja, né? Esses dois homens que assumiram uma grande missão árdua, mas corajosamente, cheio do Espírito Santo, né? Iluminado pelo Espírito Santo, foram até o Império Romano e lá deram o seu testemunho de fé. Hoje nós vamos conhecer, né, a dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, né? Origem. Celebra-se o aniversário de duas grandes basílicas pontíficas, São Pedro e São Paulo, no Vaticano. São Pedro fora dos muros, localizada em Roma. Dedicação à Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a igreja entre o ano 314 a 335. A Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, cujo pontificado ocorreu entre o ano 387 a 399. Na cripta da Basílica de São Pedro de Roma, descansam seus restos mortais. A importância dos dois apóstolos. Nesta celebração das belas basílicas são ressaltadas a importância dos dois apóstolos, chamado as duas colunas da igreja. Um foi o grande condutor do primeiro papa da igreja, que é o Pedro, desbrou a evangelização, levou Cristo aos gentios, celebrando essa memória. Deseja-se ressaltar a fraternidade entre os apóstolos, a unidade dentro da igreja. São locais importantíssimos para o catolicismo, por teres os corpos e relíquia desses grandes homens. Personalidade. Essa data faz pensar que cada qual, em seu chamado, tem seu papel fundamental dentro do contexto eclesial. São Pedro e São Paulo, duas colunas da igreja. No ano 323, o imperador Constantino começou a construir a Basílica de São Pedro, a pedido de sua mãe Santa Helena, sobre o lugar da sepultura do apóstolo Pedro durante o pontificado de Júlio II. A antiga igreja de São Pedro foi demolida e construída outra, inspirada na memória do príncipe dos apóstolos, foi desenhada por Barbati em forma de uma cruz grega que correspondia aos ideais da Renascença. Em 1506, o pedido do Papa Paulo III, o gênio imortal construiu famosa capa entre 1546 a 1564, mas não conseguiu contemplá-la antes de sua morte em 1564. Carlos Maderno construiu a fachada e terminou a nave no pedido do Papa Paulo V, entre 1507 e 1514, levantou a grande badaquino do altar. Em 1623, continuou a decoração interior e desenhou as colunas da Praça de São Pedro. Dedicação da Basílica de São Pedro. No dia 18 de novembro de 1626, o Papa Urbano III consagrou a Basílica dedicada ao apóstolo São Pedro. A Basílica de São Pedro é a maior de todas as igrejas católicas do mundo. Foi construída sobre o túmulo do apóstolo Pedro. Ocupa uma área de 23 mil metros quadrados, comportando mais de 60 mil pessoas.
A relíquia de São Paulo. São Paulo foi enterrado provavelmente no lugar de seu suplício, em um cemitério comum dos cristãos, sobre a qual foi construída a basílica e dedicada ao longo do século. Houve grande movimento de peregrinação à sua sepultura. A partir do século XVIII, a data do primeiro ano do santo, a Basílica de São Paulo foram fora dos muros, por se encontrar fora da porta da cidade eterna, faz parte do itinerário ao ano jubilar, para se obter indulgência plenária. Além disso, contava com a porta santa na entrada. Encontra-se uma enorme estátua do evangelista Paulo, e a estátua possui 131 metros e 60 centímetros, comprimento de 65 de largura e 29,70 de altura. Construção: trata-se de uma construção importante, a segunda e a grande das 4 basílicas papais, a primeira de São Pedro, a segunda de São Paulo. Em seguida, as outras 2, Santa Maria Maior e São João de Latão, a sede da Diocese de Roma. A atual Basílica de São Paulo, fora dos muros, em uma reconstrução do século XVIII. Da antiga Basílica Constantino, a basílica situada em um lugar que antes se encontrava fora do muro da cidade de Roma, foi restaurada entre o ano 440 e 461 pelo Papa São Leão. Dedicação da Basílica de São Paulo. Em 15 de julho de 1823, um incêndio destruiu a Basílica Paulina, mas a sua reconstrução ficou bem mais famosa. Sob o altar, uma placa de mármore indica o lugar onde o apóstolo foi sepultado. Ali está escrito a seguinte frase: Paulo, apóstolo Marte, o Papa Pio IX quis que a dedicação da Basílica de São Paulo fosse no mesmo dia a Basílica de São Pedro, no dia 18 de novembro. Oração. Aos templos que recordam os 2 pilares da Igreja, pedimos aos santos apóstolos que inspire e ilumine a Igreja nesse tempo tão necessário da evangelização, conduzir nosso Papa nos caminhos que Deus lhe pediu. Os desafios são difíceis da atualidade, concedei que seja fiel até o fim. Aos leigos dei o amor e o zelo pela Santa Igreja. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Que a graça de Deus abençoe. Esse aqui, né? Esse grande 2 mártires da igreja, um que foi decapitado, e o outro que foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi colocado em um barril de óleo, saiu, depois foi decapitado, e São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a qual ele disse que não era digno de ser crucificado da forma que o seu mestre Jesus foi crucificado, né? Então crucificaram ele de cabeça para baixo. Pela intercessão desses santos mártires da igreja, essas 2 colunas e 2 pilares da igreja de São Pedro e São Paulo, rogai por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.